Imagine encontrar um capítulo da Bíblia que foi apagado há mais de 1000 anos e que traz uma versão diferente daquilo que conhecemos sobre Jesus. Um texto escondido sob camadas de tinta, esquecido por séculos e revelado apenas agora, com a ajuda da luz. O que ele diz, por que foi apagado e o que isso muda para quem crê? Eu estava diante de um palimpsesto, uma página antiga, marcada pelo tempo. À primeira vista, era apenas um texto comum, apagado e reescrito séculos atrás. Mas havia algo estranho ali, algo que a tinta recente não conseguia esconder. Na sala escura da Biblioteca do Vaticano, acendia a luz ultravioleta, e foi como se o passado sussurrasse. Lentamente, sob o brilho violeta, linhas invisíveis começaram a surgir. Palavras antigas, escritas num dialeto esquecido por quase todo o mundo. O siríaco. Meus olhos tremiam. A pele arrepiava. Era uma versão do Evangelho de Mateus, mas não qualquer versão. Era mais antiga do que qualquer manuscrito grego que já tínhamos. E o mais impressionante, o texto não dizia exatamente o que estamos acostumados a ler. Algumas palavras mudavam tudo. A partir daquele momento, eu sabia. Aquilo não era só uma descoberta arqueológica. Era uma mensagem, oculta por séculos, esperando a hora certa de ser ouvida. Sabe o que mais me impressiona? Não foi o que eu vi com a luz ultravioleta, foi o que eu entendi depois. Aquele texto tinha sido apagado há mais de 1000 anos, não por acidente, mas de propósito. Naquela época, pergaminho era ouro. Cada pedaço de pele de animal usado para escrever custava caro, demorava dias para ser preparado. Então, quando um texto antigo parecia menos útil, ele era raspado, lavado, reescrito por cima. Era o destino de muitos manuscritos. Mas tem um detalhe que os antigos não sabiam. Por mais que você tente apagar uma história, o tempo deixa marcas. O pergaminho guarda cicatrizes invisíveis, linhas que resistem, palavras que o olho nu não vê, mas a luz revela. E foi assim que um escriba na Palestina, cerca de 1300 anos atrás, apagou aquele evangelho siríaco, escreveu outro texto por cima e achou que aquilo nunca mais seria lido. Ele não contava com a ciência, ele não contava com a luz. E agora, esse capítulo esquecido estava prestes a falar de novo. Quando comecei a ler aquelas palavras, eu precisei respirar fundo. Era o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Um momento muito conhecido. Jesus e seus discípulos caminhando por um campo em pleno sábado, com fome, colhendo espigas de trigo. Na versão que todos nós conhecemos, a versão grega, o texto diz assim: Naquele tempo, Jesus passou pelas searas no sábado. Seus discípulos tiveram fome e começaram a colher espigas e a comer. Mateus 12, 1. Simples, direto. Mas o texto siríaco dizia mais. Ele acrescentava um detalhe que não aparecia na versão tradicional. Ele dizia que os discípulos não apenas colhiam, mas esfregavam as espigas nas mãos antes de comer. Pode parecer um detalhe pequeno, não é? Mas no mundo da Bíblia, detalhes mudam tudo. Isso mostra o quanto aquele texto era mais próximo do jeito simples, humano, do cotidiano real das pessoas naquela época. Era como ver Jesus e seus discípulos não só andando, mas com gestos, movimentos, ações comuns, detalhes que aproximam, que humanizam. Aquele capítulo esquecido não só contava a mesma história, ele mostrava um Jesus ainda mais próximo, ainda mais real. Depois de tudo que vi naquele fragmento, uma pergunta não saía da minha mente. Quantas outras histórias da Bíblia podem estar escondidas assim? A descoberta daquele capítulo não era um caso isolado. Era parte de algo muito maior. Até aquele momento, o mundo só conhecia 2 manuscritos antigos em siríaco do Evangelho de Mateus. Um guardado na Inglaterra, outro escondido num mosteiro do deserto, no Monte Sinai. Mas agora, tínhamos um terceiro, encontrado na Biblioteca do Vaticano. Esquecido por mais de 1000 anos. Apagado, mas nunca perdido. E o mais impressionante, esse texto siríaco foi escrito pelo menos 100 anos antes dos manuscritos gregos mais antigos que existem. Isso significa que, talvez, o que estava registrado ali era ainda mais próximo das primeiras testemunhas, dos primeiros discípulos, da memória viva de Jesus. E eu me pergunto, se a luz ultravioleta conseguiu revelar esse texto,
O que mais pode estar escondido nos pergaminhos do mundo? Quantas outras versões, detalhes, histórias ainda estão esperando a hora certa para reaparecer? Quantas palavras Deus deixou espalhadas pelo tempo, só esperando alguém com coragem suficiente para buscá-las? E se esse capítulo oculto não for o único? E se houver mais? Páginas escondidas, palavras esquecidas, fragmentos da verdade, guardados pelo tempo? Durante séculos acreditamos que a história estava completa. Mas e se o que temos for apenas a superfície? A luz ultravioleta revelou o que os olhos não viam. Mas e quanto ao que o coração ainda não percebeu? Esse fragmento siríaco, apagado, esquecido, ignorado, voltou à vida. E com ele, uma nova pergunta nasceu. Será que não é só a história da Bíblia que foi escondida? Será que partes da nossa fé também foram encobertas por tradições, por pressa, por medo? Aquele texto simples, falando de trigo colhido com as mãos, de um sábado empoeirado, de fome e compaixão, nos lembra que Jesus não veio para proteger sistemas, ele veio para tocar vidas, para andar nos campos com os famintos, para esfregar espigas com os discípulos, para curar, mesmo quando diziam que era proibido, e talvez o verdadeiro milagre não esteja em ter todas as respostas, mas em continuar buscando a luz, mesmo quando tudo parece escuro, porque Deus nunca deixou de falar. A gente é que às vezes para de ouvir. Resgate já seu e-book gratuito do livro do Gênesis no link dos comentários ou descrição. Digite eu quero. Se gostou e quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e comente. Eu creio em Deus.